A paz do Senhor, mais uma vez estamos aqui juntos, onde vamos estar meditando em mais um texto da bendita Palavra de Deus. Desta feita, em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos de número 17 até o versículo de número 22. Nos diz assim a Palavra de Deus: E afastaste da paz a minha alma e esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Querido ouvinte, o título do capítulo 3, onde nós lemos a palavra, diz o seguinte: a tristeza de Jeremias. Ele convida o povo a reconhecer o seu pecado e a voltar para Deus para obter misericórdia. Nesse momento, Jeremias, ele estava vivendo um desespero, tendo em vista que toda a sua nação tinha sido levada para o cativeiro e Jeremias não tinha perspectiva de que o seu povo voltaria para a sua terra natal. E ele, como profeta, ele entrou em desespero e começou a chorar. E ele faz algumas classificações que eu quero, em rápido tempo, nesse tempo que temos, frisar aqui para o querido ouvinte. A começar do versículo 17, onde a gente iniciou a leitura. Primeiro ele diz que está afastado a sua alma do bem. Ele foi afastado. O Deus afastou o bem da sua alma. E depois ele diz que esqueceu-se do bem. Observe bem que a extremidade do problema que envolvia o povo de Israel, o povo de Deus, era tão extremo que Jeremias considerou que Deus havia afastado o bem ou a paz da sua alma, ou seja, ele não tinha paz diante do problema que estava presenciando e vivenciando juntamente com o seu povo. Ainda no versículo 17, ele diz que por a paz não permanecer mais sobre o seu coração, sobre o seu povo, sobre toda a nação, ele diz que esqueceu-se do bem. O que Jeremias está dizendo aqui é que o quadro, por ser muito difícil, fazia muito tempo que Jeremias não via o bem do Senhor e, portanto, não tinha esperança de que isso ocorresse mais uma vez. E muitas das vezes os problemas são tão grandes que nos faz ver, nos sentir assim também. O problema que Jeremias lamenta e ora para que Deus dê solução não era um problema dele, era um problema do povo. Mas ele, que amava o seu povo, ele orava em desespero em busca de uma solução do Senhor. Quantas vezes o nosso sofrimento, as nossas dores e lágrimas não são por nós mesmos, como Cristo. Cristo, a Bíblia diz que chegou um momento quando ele estava perto de ir para o Calvário. A Bíblia diz que ele reuniu seus discípulos e disse: a minha alma está triste até a morte. E aquela tristeza que Jesus sentia era por conta do Calvário que ele ia enfrentar, os cravos, os espinhos, da coroa de espinho na cabeça, a chicotada, o desprezo. Tudo isso Jesus sentia. E não era por ele. Jesus não morreu por ele, morreu por nós, para nos salvar. E muitas das vezes
nesta vida, o nosso sofrimento, ele não é por nós, mas por alguém que depende do nosso sacrifício, da nossa dor. E no versículo 17 ele diz o seguinte: então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Observe bem, as forças de Jeremias indo embora. A força aqui é exatamente o vigor físico. Ele vivia um caos tão grande que ele não tinha mais força. As forças dele foram embora, o físico dele se desvaneceu. Em consequência disso, ele perdeu a esperança no Senhor. Ele confessa isso aqui, é uma confissão que ele está fazendo no versículo de número 18. Ele não tinha mais força para agir, para fazer alguma coisa, porque não tinha na sua visão, na sua ótica, uma saída. Deus permitiu que Jeremias visse isso no seu povo ao extremo. E em seguida ele perde a esperança. E aqui eu digo para você, se você está como o profeta Jeremias, vivendo essa mesma realidade, não perca a esperança, porque há uma saída. Deus tem uma saída, desde que nós não venhamos desistir do propósito do Senhor na nossa vida. No versículo de número 18, ele diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Aqui ele começa a orar. Nos versículos que a gente leu, ele faz uma confissão de como ele está, a ponto de ele mesmo perder a esperança para com o Senhor. Mas no versículo de número 19, ele vai orar, mesmo sem força, mesmo com a sua esperança comprometida no Senhor, mas ele vai orar. Porque ele diz assim: lembra-te do meu pranto, primeiro, lembra-te da minha aflição, do meu pranto e do absinto e do fel. Isso é uma oração que Jeremias está fazendo. O que nós aprendemos aqui é que, mesmo em meio a situações tão difíceis na vida, o caminho é a oração, é suplicar a Deus. E ele pede para que Deus se lembre, para que Deus se lembre da aflição que ele estava sentindo, da aflição que ele estava vivenciando. Depois ele diz do meu pranto. Pranto aqui fala de choro. Se tudo isso estava acontecendo, claro que Jeremias estava chorando. Depois ele diz: lembra-te do absinto e do fel. Absinto ou fel significa um líquido amargoso. Amargoso ao extremo. Se você pôr na boca, você vai realmente ver o quanto isso é difícil. E ele compara o momento que ele está passando como o absinto, como o fel, ou seja, um período amargurado, de grande amargo na sua vida. Mas ele está orando. Apesar disso, ele está orando e pedindo a Deus que Deus dê atenção para a situação que estava vivendo. É o que você tem que fazer, o que nós devemos fazer, é orar a Deus, porque o Senhor tem a saída para nós. Versículo 20 ele diz: minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. O que é que ele está dizendo? Senhor, eu me lembro de tudo que está acontecendo, do que ocorreu, que está ocorrendo e do que pode acontecer, e a minha alma se abate dentro de mim, ou seja, a angústia aumenta dentro do meu coração. Aí no versículo de número 21 ele diz: disto me recordarei no meu coração e por isso eu tenho esperança. Recordar, você sabe o que significa a palavra recordar? É lembrar de algo que passou, que ocorreu, que sucedeu. Isso é recordar. Quantas vezes nós estamos parados e a gente começa a recordar alguma coisa no tempo da nossa mocidade, alguma coisa que marcou a nossa vida, não é? Alguma coisa que foi tão interessante na nossa vida ou não foi interessante também.
Isso é recordar, é trazer à tona, é trazer para o momento algo que sucedeu dias passados, ou anos passados, algum tempo da nossa vida. Ele diz: disto me recordarei no meu coração e por isso tenho esperança. Quando ele volta a recordar, uma coisa importante acontece na vida de Jeremias, é que a esperança dele começa a voltar. Aí você podia me perguntar: pastor José Amaro, o que ele recordou que a sua esperança foi revigorada? As promessas de Deus. Deus havia prometido por ele próprio, como profeta, que Deus ia dar uma saída para Israel. E ele começa a lembrar isso, recordar isso. E as esperanças dele começam agora a ser renovada, revigorou. Ele se anima. E o que é que Deus está querendo de mim e de você nesta noite, nesse momento? É que você volte a analisar lá de trás o que Deus fez, o que Deus falou, o que Deus te prometeu diante do quadro que você está vivendo. E quando isso ocorrer, você vai ver que há possibilidade de sua esperança ser renovada e você voltar a ser aquela pessoa de antes. Quando você era um farol para alguém no escuro, você era a sombra no calor para alguém, você era um muro de proteção para alguém, você sempre foi um motivador, uma motivadora, e hoje você está desmotivado, desmotivada, mas recorda sobre o que Deus tem te dito e te falado, e tuas esperanças vão começar a ser renovadas outra vez. Portanto, que Deus abençoe você e sua família e siga em frente em nome de Jesus. Compartilhe este vídeo, se inscreva nesse canal, deixe o seu like e o seu comentário. E até a próxima, se Deus quiser.